Estamos com esta celebração, abrindo a primeira semana da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo oportuno que nós temos para fazer a revisão da nossa vida, para endireitar o nosso caminho, para que, olhando com mais cuidado para a nossa caminhada como cristão católico, nós possamos buscar refletir, assumir os nossos pecados, confessar os nossos pecados e viver assim na graça de Deus, experimentar na nossa vida o perdão, o amor e a consolação de Deus. Este é o tempo oportuno, este é o tempo favorável que nós temos, né? Temos apenas esta Quaresma. Mas o ano que vem a gente não conta ainda, temos essa para viver, essa que é o importante. Então não deixemos para depois o que precisamos e devemos fazer agora. O tempo da Quaresma, ele vem marcado por o chamado da igreja e pela palavra de Deus, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que possamos criar o hábito ou fortalecer o hábito da oração pessoal, viver a penitência, praticar a caridade. Tudo isso nos ajuda a amadurecer a nossa fé, amadurecer o nosso conhecimento de Deus e amadurecer a nossa relação com Deus. Hoje a liturgia da palavra nos fala das tentações. A primeira leitura do livro do Gênesis e o Evangelho nos fala das tentações. As tentações que nos levam ao pecado. Pecado é a realidade que nós vivemos, que nos distancia de Deus. Então nós fazemos por onde para diminuir essa distância em relação a Deus. Por isso, fazemos o nosso exame de consciência, buscamos a confissão sacramental, para que sejamos filhos e filhas mais próximos de Deus, do coração de Deus. As tentações todos nós vivemos, cada um dentro da sua própria realidade, cada um levando em consideração a própria condição. Podemos até viver tentações semelhantes, né? Porém, diferentes em proporção, diferentes em sua intensidade. Mas as tentações nós sempre teremos, tá? Talvez o nosso desejo fosse de não ter e de não viver tentações, porque assim viveríamos mais tranquilos. Mas não é essa a nossa realidade. Vivemos tentações, somos tentados a todo momento, né? É uma realidade humana. Como ouvimos no Evangelho, Jesus, Filho de Deus, também foi tentado, porque assumiu também a nossa condição humana. A diferença de Jesus para nós é que ele não cedeu às vozes da tentação. Nós, pelo contrário, cedemos e pecamos. Jesus não peca. Mas Deus, por amor a nós, porque somos criaturas de Deus, temos em nós o amor de Deus, temos em nós o sopro de Deus. Por este amor que Deus dispensa a cada um de nós, é que Ele
dá abertura à reconciliação, dá a chance a cada um de nós de fazermos diferente, nos dá oportunidades de vivermos diferente, de não nos conformarmos com a realidade de pecado ou de erro que vivemos. Então, somos tentados, pecamos, Deus tem uma saída, tem uma solução para a nossa vida, que passa em assumir a própria realidade, ser consciente dessa realidade, ser responsável e buscar em Deus a reconciliação e o perdão e, consequentemente, a própria salvação. A primeira leitura nos traz o livro do Gênesis, né? E nos fala do pecado original. Livro do Gênesis devemos ler e devemos saber que é uma linguagem figurada. Não levemos o livro do Gênesis ao pé da letra, tá? A igreja vai nos dar orientações, formação, para que a gente não interprete o livro do Gênesis ao pé da letra, mas a primeira leitura hoje vem dizer que o pecado é resultado da queda do ser humano, ou do ser humano dar voz às suas tentações, as tentações que vive. Porque as tentações nos prometem algo, nos prometem trazer benefícios, mas não traz, né? Adão e Eva, que são as personagens da primeira leitura, são ali tentadas pela serpente. O livro do Gênesis vai dizer que aquela tentação, ela é atraente aos olhos, né? As tentações são atraentes, e por isso a gente cai, por isso a gente não consegue resistir muitas vezes, porque são atrativas. Porém, as tentações e o pecado não têm a última palavra sobre nós. E por isso Deus, desde o princípio, a partir da queda de Adão e Eva, Deus projeta para nós um caminho de salvação. Deus se apresenta a cada um de nós como misericordioso. O ser humano erra, tropeça, cai, e Deus sempre está pronto para usar da misericórdia com seus filhos e filhas. O que Deus espera de nós é o sincero arrependimento e o sincero compromisso na mudança de vida, na mudança de comportamento. Por isso que a segunda leitura vai dizer que o primeiro homem, Adão, é a imagem provisória, a imagem perfeita, perene, eterna, daquilo que Deus sonhou para o ser humano é Jesus Cristo, fiel, resistente e que combate o mal. Fiel ao projeto e à missão de Deus. Fiel à palavra, obediente àquilo que Deus lhe ensina, lhe orienta. E resistente a tudo aquilo que deseja dividi-lo, separá-lo do Pai. Então, o nosso modelo, o modelo a ser seguido é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A segunda leitura também nos recorda que a graça de Deus
é maior do que todos os pecados que porventura cometemos. Por isso devemos buscar viver na graça de Deus. Deus é misericordioso, o amor de Deus é gratuito, a graça de Deus supera todos os nossos pecados, Deus nos justifica de todos os pecados. Essa é a certeza que nós devemos levar conosco, mas não devemos abusar dessa certeza. Não podemos ser displicentes com a nossa vida e levar uma vida no erro. Qualquer hora Deus me perdoa, é só me confessar. Eu confesso, mas não me comprometo com a minha vida. Eu confesso e não procuro mudar o meu comportamento, mudar minhas atitudes. Então a confissão não está servindo para muita coisa, não. Então a confissão não está gerando graça. Eu não estou dando abertura para a graça de Deus me transformar. O perdão que eu recebo na confissão, ele ressoa na minha vida. Ele mexe comigo a ponto de eu querer e fazer por onde viver de modo diferente. Se eu vivo ou se eu fiz algo que desagradou a Deus, a partir do perdão recebido, do perdão vivido, eu vou me comprometer em fazer diferente, em levar uma vida conforme a vontade de Deus. Deus perdoa para que não pequemos mais. Jesus, quando encontra com algumas pessoas, nós ouvimos no Evangelho, não no de hoje, mas quando ele encontra com algumas personagens nos Evangelhos, ele vai dizer: vai, os teus pecados estão perdoados e não peque mais. Vai e não peque mais. Então Deus perdoa para que a gente não peque mais. E não para que pequemos mais porque somos perdoados, porque seremos perdoados. Não é porque Deus é misericordioso que eu tenho a liberdade e a autorização para viver uma vida de pecado, uma vida no pecado. Então o Evangelho de hoje nos ensina, Jesus nos ensina a como resistir às tentações usando das armas que Deus nos oferece. A palavra de Deus. A gente ouviu no Evangelho que a cada proposta do tentador, Jesus tinha uma resposta alicerçada na palavra de Deus. Justamente para que ele pudesse se manter firme na sua missão, firme no seu propósito. Então, temos a palavra de Deus. A palavra tem que ser uma constante na nossa vida. Ler, rezar a palavra de Deus nesse tempo da Quaresma. Ler e rezar a palavra de Deus a partir da nossa vida. Colocar ali a nossa vida. Porque senão a gente vai ler a palavra de Deus apenas como histórias de outros. Buscar a confissão como remédio para os nossos pecados. E nos aproximar da comunhão, da Sagrada Comunhão, da Eucaristia. Porque aqui, é na palavra e nos sacramentos que encontramos o sustento e a firmeza para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã católica. Então, sem essas ferramentas, a minha vida de fé não se sustenta, fica enfraquecida. E aí as tentações vão ser mais atraentes,
Aí o deserto vai ser, de fato, um caminho difícil, um caminho mais desafiador ainda. Então a liturgia de hoje vem nos alertar para que sejamos atentos diante de todas as tentações e sejamos resistentes a elas. Eu falo tentações, porém também precisamos dar nome às tentações que vivemos, para saber quem estamos enfrentando ou o que estamos enfrentando. Não tenhamos medo de dar nome às tentações, aos nossos pecados. No exercício de ouvir confissão, por vezes nós penitentes, por vergonha, por medo de ser repreendido, enfim, né, por diversas coisas a gente encontra alguns artifícios, né? Ah, padre, o meu pecado é o 5º mandamento da lei de Deus, é o 6º, é o 2º. Isso é uma maneira de fugir, né? Não, vamos dar nome ao nosso pecado, porque fica mais fácil de eu enfrentar, porque eu reconheço aonde está aquilo que deve ser trabalhado na minha vida. Quais as tentações que eu vivo? Como eu disse, vivemos as tentações, mas cada um conforme seu estado de vida. Cada um conforme seu estado de vida. Então precisamos saber o que devemos combater. O que é que eu estou combatendo? Contra o que eu estou lutando? Então essa resistência contra as tentações, ela será possível à medida que eu vou exercitando a minha fé. Exercitar a fé, participar da Santa Missa, buscar os sacramentos, ler a Palavra de Deus, viver a penitência nesse tempo quaresmal, praticar a caridade para com o próximo, né? Então são caminhos que a Igreja vai nos mostrando e vai nos propondo para que a gente possa exercitar a nossa fé, a nossa espiritualidade e o nosso compromisso com a nossa vida e com a nossa salvação. Vivendo dessa forma, vamos ter uma quaresma santa. Vamos ter uma quaresma que vai render frutos. E esses frutos poderão ser apresentados na Páscoa do Senhor. Porque a quaresma, ela tem sentido porque nos aponta para a Páscoa. Nos direciona para as festas pascais, que é o centro da nossa fé. O centro da nossa vida como igreja é a Páscoa. É a ressurreição do Senhor. Para celebrarmos bem a ressurreição do Senhor, somos convidados a viver bem a quaresma, a conduzir com responsabilidade a nossa vida de fé, o nosso compromisso como igreja, para que assim a quaresma seja frutuosa, esses frutos possam gerar bens para a minha vida, para quem está comigo, para a minha comunidade, para a minha família, para que eu saia desta quaresma na certeza de que este tempo favorável que o Senhor nos proporciona é o tempo onde eu vou experimentar na minha vida o amor e a misericórdia incondicional de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.